Vossa Excelência disporá de 30 minutos, nobre deputado Laerte Tetila. Agradecer já a dupla elegância do presidente e também do colega Pedro Kemp por nos ceder esse espaço tão importante aqui nesse momento. Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores, que nos traz aqui uma preocupação em relação a um fato que não pode passar despercebido pela sociedade sul-mato-grossense de forma nenhuma. Relacionado com a educação. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com esses 18.500 jovens acima de 14 anos que nem estudam e nem trabalham, que estão aí praticamente disponíveis, né, à ociosidade, disponíveis a todo tipo de aliciadores, e não é essa a sociedade que nós pretendemos. Nós pretendemos uma sociedade onde todos ingressem nos estudos, né, principalmente os adolescentes, jovens, todos frequentem realmente as salas de aula. E não é por falta de vaga, não, absolutamente. Tenho visitado algumas escolas, tanto em Dourados como aqui em Campo Grande, e as escolas de nível médio, senhor presidente, escolas de nível médio. Às vezes você depara com 3, 4, 5 salas de aula vazias, né? Por um lado, salas de aula vazia, esperando os alunos de nível médio. E os alunos de nível médio já são quase 19 mil que estão fora das salas de aula. Isso é um verdadeiro paradoxo que tem que ser solucionado. Então, eu acho que essa é uma preocupação que deve permear toda a sociedade sul-mato-grossense, e evidentemente que essa casa, como sendo a caixa de ressonância da sociedade sul-mato-grossense, tem realmente que trazer, tem que aflorar esse debate da maneira mais intensa possível. Senhor presidente, o que acontece? Do meu ponto de vista, me parece que há um desinteresse muito grande dessa juventude de estar frequentando o nível médio, até porque os currículos estão defasados, estão arcaicos, já não despertam o interesse de boa parte dos estudantes, né, frequentarem e terem um nível médio completo. Da forma com que está, realmente tem que haver uma alteração, até porque os nossos conteúdos ainda são livrescos, né, uma herança da sociedade francesa, se bem que com boa parte das instruções ainda de caráter humanista, que é o que ainda salva um pouco, né? Quando se pensa em nível médio, se pensa nos estudos de física, química, biologia, né, e das ciências humanas. Essa é a divisão clássica, né, que a sociedade mundial e a brasileira também não é diferente, se bem que profundas mudanças vêm acontecendo também na formulação dos currículos para despertar cada vez mais o interesse da nossa juventude, né? Então, para isso, nós temos que partir para um outro prisma, para uma outra realidade. Nós estamos em pleno terceiro milênio, iniciando esse terceiro milênio, e a gente vem percebendo que nós estamos em plena sociedade do conhecimento, e do conhecimento técnico, científico, né? E todos estão ansiosos pelo ensino técnico, né? Até porque a tecnologia é a palavra-chave desse século, né? A tecnologia é tudo no avanço, no despertar para o avanço de qualquer sociedade. Nós temos, talvez, o maior exemplo do mundo, a Alemanha, que, embora tenha a mesma extensão territorial do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos lá 82 milhões de habitantes vivendo em situação de primeiríssimo mundo, porque a Alemanha soube cuidar do avanço técnico, tecnológico, em todos os níveis, desde a escola primária até o nível médio e até o nível superior. E nós aqui, com 2.600.000 habitantes, ainda estamos realmente iniciando a caminhada no sentido do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento científico. De forma nenhuma nós queremos desconsiderar a formação humanista, essa é imprescindível,
Mas qualquer nível de escolaridade pode ter os capítulos lá da filosofia, da ética, da moral, né? Todos os filósofos, desde os pré-socráticos até os pós-modernos, todos eles se preocuparam com a moral, com a ética, para a formação humanística, para incutir nos estudantes os princípios universais, principalmente da ética e da moral. Então, a formação, o cuidado que se tem que ter é justamente esse, né? Introduzir uma formação técnica, tecnológica, cada vez mais consistente, cada vez mais avançada, mas sem prescindir, sem abrir mão da formação humanística. E dá perfeitamente para conciliar, né, um currículo novo, um currículo moderno, que avance realmente nessa direção, que atenda o mercado de trabalho com a formação técnica, mas que atenda também a formação dos princípios universais. Isso não podemos abrir mão de forma nenhuma. Então, senhor presidente, o que acontece hoje em nosso país? O que é que está acontecendo? O governo da presidenta Dilma tem realmente se preocupado muito com a formação técnica da nossa juventude. E, evidentemente, que as mudanças nesse sentido não ocorrem. É impossível ocorrer dentro de poucos anos. Isso leva tempo para se construir uma nova mentalidade, uma nova filosofia de estudo, né? Ou seja, avançar no campo da ciência e da tecnologia não é tarefa fácil. Mas a gente vê que as cidades polo, não só do Mato Grosso do Sul, algumas cidades polo do Brasil, já estão avançando nesse sentido. Quero citar aqui o exemplo de Dourados. Dourados, nós temos lá já praticamente concluída a escola técnica, aliás, o Instituto Tecnológico Federal. O Instituto Tecnológico Federal praticamente concluído, uma imensa de uma escola de 2 pisos, né? Já está na fase de acabamento, na região do Canaã 1. Ali nós teremos, então, uma variedade de cursos técnicos de nível médio para a juventude, não só de Dourados, mas de toda a nossa região. E também, senhor presidente, no bairro da Água Boa, que é o maior bairro de Dourados, com cerca de 40 mil habitantes, está se erguendo também, né, uma mega escola de nível médio, que é a Escola Técnica Federal, que também vai abrir o currículo para atender as peculiaridades locais e regionais do próprio mercado de trabalho. Então, são 2 escolas importantíssimas que vão contemplar o nível médio, para fazer o link com a UFGD e com a UEMS. E as coisas irão se passar mais ou menos dessa forma. Na Universidade Federal, nesse ano, estão abrindo 6 engenharias. Não é pouca coisa. Além dos cursos que já tem, são mais de 30 cursos que a Universidade Federal da Grande Dourados já possui. Ela está em pleno ritmo de expansão. E no seu plano de expansão, a colocação de mais 6 engenharias. Engenharia da pesca, engenharia da alimentação, engenharia civil, engenharia das energias e outras mais outras 2. Então, com isso, somando com os cursos técnicos que já possui, vai fazer, então, esse link. Por exemplo, o estudante que conclui o nível médio, ele pode, então, terminou, digamos, o curso de técnico em eletricidade. Já está à espera dele a engenharia de eletricidade, engenharia de energias. Ele termina o curso técnico de piscicultura, peixe, já está à espera dele a engenharia da pesca da UFGD, e assim por diante, né? Teremos cerca de 50 a 70 cursos de nível técnico, né, para contemplar a nossa juventude já a partir do ano que vem, criando em Dourados um outro polo. O primeiro grande polo criado em Dourados foi o polo universitário, com as 4 grandes universidades que lá temos, 2 particulares e 2 universidades públicas, a Universidade Estadual e a Universidade Federal. E agora, então, esse segundo polo, que é o polo tecnológico de Dourados, para contemplar o ensino médio e para fazer essa junção, esse link entre
o polo técnico de nível médio com o polo universitário, já, portanto, de nível superior. Então, a nossa cidade já está sendo contemplada. Não haveremos de parar por aí. A nossa luta é para que tenhamos mais escolas de nível técnico em Dourados. O SESI estará oferecendo a partir do ano que vem, já oferece nível básico, nível médio, e vai oferecer, inclusive, nível superior tecnológico já a partir do ano que vem. Então, Dourados está avançando muito, mas não é só Dourados. Todas as cidades polo do porte de Dourados em nosso país estão recebendo escolas técnicas para avançar justamente nesse nível que é uma grande exigência da sociedade, e é um verdadeiro clamor também da nossa juventude, e acredito que com isso a nossa juventude vai estar muito mais interessada em estar frequentando as salas de aula, porque já vai ter a certeza de que, já no nível médio, ela já sai profissionalizada, já sai uma profissão, já sai qualificado para o mercado de trabalho. Me parece que é isso que a juventude está pedindo, e isso, então, daria uma força muito grande para que esses 18.500 jovens que hoje não frequentam a escola e nem trabalham, não trabalham porque não estão qualificados, e não frequentam a escola porque não têm o mínimo interesse por esse currículo que aí está. Concede uma parte, deputado? Honra-me, deputado Pedro Kemp. Gostaria de contribuir com Vossa Excelência nesse debate. Eu também tenho observado, deputado Tetila, nas escolas estaduais, um certo esvaziamento de alunos do ensino médio. Tenho observado, visitado aí algumas unidades escolares, e eu percebi, me chamou a atenção, salas de aulas fechadas à noite, algumas escolas sem funcionar no período noturno, totalmente fechada, e nos chama a atenção porque, de fato, há um grande contingente de alunos que não estão na escola nessa idade, nesse faixa etária que deveria estar fazendo o ensino médio. Uma coisa que nós debatemos aqui na Assembleia Legislativa, na ocasião da visita do ministro, então ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou da necessidade urgente de se fazer uma reforma do ensino médio, De fato, o ensino médio precisa passar por uma reestruturação da grade curricular, do currículo, como um todo, na sua proposta, de formação da juventude, e já vinculada a essa proposta da educação profissional, já que o governo federal estendeu as oportunidades de acesso ao ensino tecnológico, através do Pronatec. Muitas escolas já têm oferecido cursos pelo Pronatec, mas o ensino médio ainda precisa ser revisto, precisa passar por uma reestruturação. E também as metodologias de ensino, os recursos instrucionais, precisam ser revistos. Exato. Eu conversava ontem com um professor no Aerorancho, e ele me dizia assim: o meu grande desafio hoje como professor na sala de aula é competir com o celular e o tablet, que os alunos levam dentro da sua mochila. Então a aula passou a ser desinteressante, A forma como o professor está ali tentando repassar conteúdo, debater com os alunos, já não estimula mais a participação. Enquanto isso, os alunos estão acessando a internet através do seu celular ou do tablet, Então, tudo isso precisa ser revisto, porque houve um avanço tecnológico, a juventude está inserida nesse mundo da tecnologia, e o professor ainda está tentando dar aulas através do giz, do apagador e da saliva, Exatamente. Então, eu acho que muita coisa precisa ser revista para nós resgatarmos essa juventude
para a educação em nível médio, preparar esses jovens para o trabalho, o mundo do trabalho, mas também para a universidade, para que ele possa prosseguir nos seus estudos. E oportunidades hoje nós temos muitas, né, deputado Tetila? Sem dúvida. Acho que o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, abriram muitas oportunidades. Hoje nós temos 80 mil jovens estudando fora do país com bolsa de estudo, sim, no chamado programa Ciência Sem Fronteira, né? Uma maravilha. Aqui mesmo aquelas duas estudantes que estiveram aqui apresentando uma pesquisa, né, de coxim, do uso da soja para a prevenção do câncer, estão hoje em Londres, né? Então, eu acho que oportunidades tem. Agora precisamos pensar nessas estratégias de seduzir a juventude para os estudos, para a formação científica, formação profissional. Eu acho que é o grande desafio que nós temos pela frente. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a parte, deputado, peço para registrar nos anais da casa. Deputado Pedro Kemp, sempre um profundo conhecedor da área de educação e sempre contribuindo muito para que a gente possa avançar aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nessa área que é a base de toda a sociedade, de toda a formação. Obrigado, deputado Pedro Kemp. E, senhor presidente, então, essa é uma questão extremamente importante, a formação técnica que a gente vem debatendo não só aqui da tribuna, mas debatendo com a sociedade. Em toda parte onde a gente tem oportunidade, estamos levando essa nossa preocupação, até porque não tem outra forma para se avançar que não seja através da tecnologia. Ela está em toda parte, e a gente vê os desníveis que acontecem. Em Mato Grosso do Sul, se você pega, por exemplo, o setor do agronegócio, já está no nível da tecnologia, né? Da alta tecnologia avançada, tecnologia de precisão, e veja os resultados que estão colhendo, né? Enquanto nós temos 180 assentamentos rurais que ainda padecem, e padecem muito pela falta de técnica, de tecnologia, a dificuldade que se tem para levar o extensionismo rural, as tecnologias para dentro dessas propriedades. Não é só aí, não. A tecnologia tem que estar presente no comércio, na indústria, na agroindústria, nos assentamentos, nas aldeias, em toda parte tem que se fazer presente a tecnologia, evidentemente, porque para que a gente possa acompanhar o espírito dos tempos. Nós estamos em pleno terceiro milênio, afinal de contas, na sociedade do conhecimento. Então, senhor presidente, quero aqui realmente trazer todo o reconhecimento que temos pela preocupação do governo federal, da presidenta Dilma, no sentido de estar prestigiando, né, e muito a formação técnica, tecnológica do nosso país. Pedro Kemp citou com muita propriedade, uma boa lembrança que ele nos traz. Já cerca de 70, 80 mil estudantes brasileiros já se encontram nas melhores universidades do país. E isso se passa da seguinte forma: lá na Europa, Sorbonne, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Coimbra, né, e tantas outras, e mesmo nos Estados Unidos, a Howard. E na Europa, gente, o grande problema lá é a presença de jovens. Quase não tem mais jovens, né? Terceira idade e algumas crianças. E as universidades estão com dificuldade, né, de preencher as suas vagas. Então, o governo brasileiro compra essas vagas, paga quase R$2.000 por mês para os alunos terem a sua bolsa, para terem a tranquilidade psicológica, para poderem lá residirem e lá então estudarem, dentro das áreas técnicas, né? Aí, com a formação técnica, retornam para o Brasil e imagine o ganho extraordinário, o avanço que nós vamos ter no campo da tecnologia por conta desse programa que é o Ciência Sem Fronteira, que já tem 100 mil vagas abertas, garantidas pelo governo federal, quase 80 mil já preenchidas, e a intenção do governo é abrir para mais outras 100 mil vagas, para que nós possamos, né, contemplar a nossa juventude com formação não só de nível acadêmico, mas também de nível superior, nível de mestrado, nível de doutorado, nível de pós-doutorado. E não é uma quimera, não é um sonho distante. Daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quantas centenas de estudantes que já têm cursando as melhores universidades do país,
né, para trazer o aprendizado técnico para o nosso estado. Dourados mesmo, perdemos a conta de quantos estudantes que já tem fazendo a sua faculdade ou então o seu nível superior nas melhores universidades do mundo. Acho que um programa excelente. A presidenta Dilma, do Lula para cá, além da abertura de 14 novas universidades, grande parte delas no nível técnico, na área das engenharias, agora as escolas de nível médio, sendo, portanto, construídas em todas as cidades polo do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, são as 10 principais cidades, todas elas sendo contempladas com as escolas técnicas federais. E agora, então, começa um novo ciclo, que é a construção dos institutos tecnológicos federais, também de nível médio. Honra-me, deputado Amarildo Cruz. Deputado Tetila, também no sentido de colaborar com o pronunciamento de Vossa Excelência, a educação, sempre cantada em versos e prosa pelos candidatos e pelos políticos, pelos gestores, pelos chefes de executivo, e principalmente num momento como esse de disputa eleitoral, é fundamental que a gente possa olhar, principalmente no ensino superior, que pela Constituição é obrigação do Estado brasileiro, da União, do governo federal, assim como é o ensino fundamental do município e o ensino médio do Estado, mas me parece que dos 3 entes, o governo federal, nos últimos anos, tem melhorado sensivelmente a qualidade do ensino superior, que é de sua responsabilidade no nosso país, e mais do que isso, o aumento de oportunidades, a inclusão dos nossos jovens no campo da ciência, do pensamento, da academia, da universidade, mostrando claramente que nós investimos num Brasil que pense, que pensa nas suas futuras gerações, que tem a responsabilidade de tocar o nosso país, de cuidar do nosso povo. Então, esse investimento tão grande que o governo federal tem feito nos últimos anos, que fica claro para qualquer um de nós aqui no nosso estado, a Universidade Federal, que foi ampliada com vários campos, a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, as tantas outras universidades que foram criadas no Brasil, a quantidade de pessoas que hoje estão dentro da universidade em função de programas fantásticos que têm mudado a vida do nosso povo, como o fortalecimento do FIES, a criação do ProUni, as cotas que democratizam e aumentam o acesso, que dão mais oportunidades, principalmente ao povo mais humilde do nosso país, que hoje tem condição de de cursar uma universidade pública de qualidade, se preparando, e a gente vê tanta filha de empregado doméstico, de pedreiro, de guarda noturno, enfim, tanta gente que está mudando o perfil do país, mudando o perfil da sua família, da sua gente, da sua terra, da sua cidade. Essa é uma questão fundamental que tem que ser olhada nesse momento de debate sobre os projetos que estão em disputa no nosso país, se nós queremos realmente o aprofundamento e a continuação dessa mudança inclusiva, principalmente do povo brasileiro, na sua grande parte, ou se nós queremos o retrocesso daquele lá de trás, E parece que lá atrás se queria uma formação de qualidade de Sorbonne apenas para alguns, apenas para poucos. E isso estava demonstrado durante 502 anos praticamente que esse país foi governado. O baixíssimo investimento em universidades, aliás, universidades públicas. O Brasil é o último país da América do Sul que na década de 30, construiu sua primeira universidade pública. Nós invertemos isso em 12 anos. Esse projeto, isso que Vossa Excelência está fazendo, nós todos, independente de gostar ou não gostar do governo, mas as pessoas do bem e que querem o Brasil, que sabem que o caminho da formação e da educação é fundamental para se criar uma sociedade mais justa, mais humana, mais moderna, com mais oportunidades, mais democráticas, nós temos que discutir essa questão nesse momento de eleição, porque é esse projeto que está em jogo, a continuidade e o fortalecimento dele. Muito parabéns pelo seu pronunciamento, obrigado pela parte, deputado. Muito obrigado, colega deputado Amarildo Cruz, pela brilhante colocação
que eu peço também que seja registrado nos anais aqui dessa casa. Lembrando, deputado Amarildo Cruz, desse novo momento pelo qual passa o país, né, essa abertura espetacular que se dá, né, trazendo para dentro das universidades, através do Enem, a metade dos estudantes da rede pública, que são estudantes pobres. Né? Senhora Presidente, comunica a Vossa Excelência. Senhora Presidente, comunica a Vossa Excelência demorado de 3 minutos. 3 minutos. Então, esses estudantes estão ingressando na universidade, juntamente com os negros, com os indígenas, que têm as cotas, né? Então, se trata do país das oportunidades. Mas nós temos que reforçar, a parte universitária está muito bem encaminhada. Tá? Agora, o nível médio é que nós temos que ter uma atenção toda especial. Lembrando que teve o presidente da República, lá antes do Lula, que assinou uma lei, Lei 9649/98, proibindo a instalação de escolas técnicas federais no Brasil. O Lula chegou, revogou essa lei e construiu 214 escolas técnicas federais, e a Dilma agora já passou de 200. Somadas, dá quase 600 escolas técnicas federais, e ainda não contempla. Você imagina o quanto de escolas que nós ainda temos que construir, que instalar, para contemplar realmente a nossa juventude. Então, senhor presidente, eu termino aqui esse meu pronunciamento dizendo o seguinte, que a formação técnica é extremamente importante, mas ela tem um risco também. Na formação técnica não pode cair no tecnicismo, né? Formar aí o cabecinha de aranha, né? Não dá. Né? Toda formação tem que ter a composição da formação humanista, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais solidária, cada vez mais fraterna. Não se pode prescindir absolutamente da formação humanista, mas dá perfeitamente para conciliar os currículos. Formação técnica com a formação humanista devem caminhar juntas para que nós possamos formar cidadãos, pensadores, cada vez mais profundos, cada vez mais solidários, cada vez mais fraternos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito agradecido.